Vamos iniciar aqui a série de videocast Saúde do Futuro. E o tema de hoje vai ser o esporte de alta performance e a vida corporativa. O que será que eles têm em comum? Está aqui comigo a Bianca Vilela. Tudo bem, Bianca? Tudo, Dani. Como é que você está? Prazer estar aqui, viu? Muito gostoso esse bate-papo. Prazer é meu, uma honra. Nós já vamos contar a história de como a gente se conheceu. Tem tudo a ver com o nosso papo. Tudo a ver. Primeiro eu quero falar um pouquinho de quem é a Bianca Vilela. Além de ser minha amiga, ela é uma grande profissional. Ela é consultora em saúde corporativa, autora e produtora de conteúdo. Bianca Vilela é mestre em Fisiologia do Exercício pela Unifesp, com mais de 20 anos de experiência. Tem o propósito de ajudar pessoas e empresas a se transformarem. Ela assina um método eficaz de saúde do trabalho que já impactou positivamente mais de 150 mil pessoas. Atua como consultora em importantes empresas do país, comandando a implantação de programas e de ações em saúde nas áreas de ergonomia, nutrição, saúde física e mental. Já ministrou centenas de palestras, além de publicar artigos e textos para renomadas empresas de mídia no Brasil. É autora do livro Respire, que daqui a pouco nós vamos mostrar e falar um pouco dele, e que a Bridge3 teve a honra de publicar como editora, que condensa 2 décadas de experiência profissional, né, Bianca? O olhar de Bianca contempla a saúde de maneira integral e interdisciplinar, refletindo a importância dos hábitos saudáveis quando articulados com disciplina e determinação. Suas apresentações abrangem diferentes aspectos da área de saúde que são relevantes para organizações e líderes. Conceitos como sustentabilidade emocional, conquista da longevidade e autocuidado que deve acompanhar o envelhecimento são explorados de maneira acessível e descontraída. Com um repertório amplo e diversificado em saúde corporativa, desenvolve e customiza uma série de palestras, webinários que abordam temas sobre diferentes recortes a partir da visão de saúde integral que valoriza o equilíbrio entre os aspectos físico, mental e social. Também realiza as atividades de apresentadora, mediadora e mestre de cerimônias de eventos, principalmente aqueles relacionados ao campo da saúde. É uma honra, Bianca, estar aqui com você nesse programa. Obrigada, Dani. Obrigada pela sua presença. Obrigada. E agora eu quero te apresentar também, que para mim você é uma grande referência, na verdade um oráculo, né, na parte profissional e como pessoa também fantástica, trazendo sempre essa visão, né, esse contraponto, que na verdade não é um contraponto, é uma intersecção entre o esporte, a saúde, os benefícios de você estar preparada, né, para esse campo profissional, que você sempre foi muito bem. Então é uma honra total estar aqui fazendo esse primeiro videocast. Outros virão falando da saúde do futuro, que é uma saúde que já chegou. A gente fala do futuro como se fosse algo, daqui 100 anos eu vou chegar nesse futuro. Não, esse futuro já chegou, né? As coisas estão muito rápidas e é um prazer realmente estar aqui. Eu quero te apresentar também para que as pessoas conheçam essa grande profissional e atleta. Então, esperem que virão muitas revelações e muitas dicas, porque a ideia desse videocast, Dani, eu creio, nós já conversamos, obviamente, fizemos um alinhamento sobre isso, é trazer essa visão pessoal para o campo profissional e trazer soluções para as pessoas. A gente fala tanto que as pessoas estão perdidas, sem saúde, sem saber por onde começar, né? Pessoas ali que também não têm aquela desenvoltura profissional que deveriam ter, porque todo mundo é capaz de progredir. Todo mundo é capaz de evoluir, todo mundo é capaz de emagrecer, todo mundo é capaz de evoluir nesse campo da saúde física e mental, profissional também, né? A gente faz tanto treinamento de liderança, tanto você na sua área, mais relacionado à sustentabilidade, eu e a saúde, e eu também com a saúde, né? São coisas também que se relacionam. Então, a ideia de hoje, para a gente começar esse primeiro capítulo, é exatamente solucionar problemas, né? Com certeza. Então, vou te apresentar aqui. Eu trouxe minha cola, porque ela é fera e tem muita coisa aqui nesse repertório. Bom, é fundador e CEO da Bridge3, que foi editora do livro Respire. Daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho desse livro, que é mais uma ferramenta para solucionar os problemas aí que virão. De acordo com essa conversa, vocês vão se relacionar com esses problemas. Puxa, isso realmente é uma coisa que eu preciso melhorar.
Então, a gente vai falar do livro já já. A Dani é consultora especialista em ESG, essa é a grande frente de trabalho dela na Bridge, né? Eu realmente acho fantástico, porque hoje em dia, se o mundo não pensar em sustentabilidade, a gente vai pensar em quê, né? Como que a gente vai falar de futuro sem ter sustentabilidade? Então, tem tudo a ver. Instrutora certificada pela GRI e pela IFRS. É conselheira de empresas, uma fera no conselho, certificada, né, pela CCA e pela IBGC. Possui experiência de 30 anos em gestão de empresas, não parece, viu? Mas a Dani tem 10 anos a mais que eu aqui em experiência profissional, não parece mesmo, isso é verdade. Ex-VP e sócia e ex-sócia da Manoli Conteúdo, exercendo a função de editora e coordenadora de projetos especiais por 20 anos. Quantas e quantas edições, né, Dani? Quantos autores? Nossa, que cuidado, que delícia que é trabalhar com a Dani. Mestre em Educação e Engenharia Aeronáutica. Olha como ela é versátil. Vice-coordenadora da Comissão de Sustentabilidade do IBGC, membro do GT de Comunicação do Comitê Brasileiro para o Relato Integrado, membro do Women Corporate Directors, certificada CFA ESG pela CFA Society UK. E a Dani tem muito mais além disso, é que eu resumi. Obrigada, Bianca. Senão eu ficaria aqui 3 horas falando desse currículo maravilhoso. E eu de você, né? Ai, Dani, obrigada, é isso aí. E bora lá pro nosso tema central. Conta um pouco pra gente. Por onde a gente começa por esse assunto tão extenso? Pois é. Eu pensei em contar uma história nossa, Certo. em comum. Ixi, Maria. Que envolvesse saúde, trabalho. São muitas histórias. Muitas. Cuidado. E olha, tem muito tempo, né? Tem. Na época que eu fui editora na Manoli e cuidava dos projetos do início ao fim, muitos autores, inclusive, se tornaram grandes amigos até hoje. A gente tem muitos meses de relacionamento até que um projeto amadureça e tome forma, né? E um deles foi muito, muito especial. E a Bianca teve uma grande participação. A gente até trouxe aqui para mostrar, não sei se dá para ver direito, mas o livro se chama A Balança dos Pontos. O que foi a Balança dos Pontos? Aí a Bianca pode ajudar a contar um pouco melhor da teoria dele. Mas ele foi um livro que foi idealizado pelo Turíbio Barros, que na época era fisiologista do São Paulo Futebol Clube, e a Patrícia Bertolucci, nutricionista também do São Paulo, que tinha sido inclusive da seleção brasileira, ganhadora da Copa de 92. E vou até contar atualmente a história com a Patrícia Bertolucci, que hoje carinhosamente todos a chamam de Patê. Esse livro, ele mostrava como você balancear o exercício e a dieta, não é isso, Bi? Exatamente, um projeto que há tantos anos, né, foi pensado e consolidado, e ele ainda se torna totalmente atual, porque é muito interessante que a gente tenha esse direcionamento. Hoje se fala tanto do déficit calórico, a gente emagrece pelo déficit calórico, né? É muito interessante, realmente, mas esse déficit, ele tem que ser inteligente. Não é simplesmente fazer uma dieta maluca, aquela dieta de fechar a boca, eu fechei a boca, isso é um perigo, né? Você tem que fazer o déficit mediante uma matemática, que é o que traz a balança dos pontos, que faz essa contabilidade calórica, trazendo a atividade física e a dieta. Então, o segredo do sucesso até hoje permanece o mesmo, trazendo um déficit calórico, ou para quem não tem que emagrecer, porque nem todo mundo tem que emagrecer, apesar de que no Brasil hoje 60% dos brasileiros estão acima do peso, ou com sobrepeso, ou já em obesidade, então tem muita gente aí querendo fazer o déficit para emagrecer, ou então simplesmente fazer a contabilidade calórica, como é o seu caso. E a gente vai contar essa sua trajetória esportiva, que a Dani fez uma prova. Gente, vocês, olha, tem que assistir do começo ao fim esse videocast, porque ela acabou de chegar de uma prova dificílima. E o seu caso não tinha nada a ver com emagrecimento, mas tem a ver com a contabilidade, trazendo a dieta certa, porque não é qualquer dieta, né? Quando a gente fala em esporte, alta performance, gente, não é vida real. Vida real é uma coisa, né? O esporte é outra coisa. Alta performance. Então, trazendo essa contabilidade da nutrição e do exercício físico. Então, é um livro para todo mundo.
Como ele é atual ainda. Muito atual, é muito atual. E na época, né, devido ao seu relacionamento com a mídia, você tinha um excelente relacionamento com a revista Boa Forma na época. E eu era aluna do Turíbio. Aluna do Turíbio. Na Unifesp, exato, no Muito mestrado. bom, você depois se tornou mestre, né, em Fisiologia do Exercício. Nós conseguimos fazer uma promoção com a revista Boa Forma para as pessoas aplicarem na vida real o que o livro apregoa. Sim, exato. E as ganhadoras ganharam uma viagem para o Clube Med, que na época meu pai fez questão de oferecer. Ele adorava o Clube Med, era a cara do seu Dino. Era o garoto propaganda, ele adorava o Clube Med. Ele foi muito gentil da parte dele, maravilhoso. E ele cuidou de alguns detalhes do livro, na época da capa. Prefácio. O prefácio, muito interessante. Então é uma história muito bonita, em comum, sim, de nós duas, né? E tem correlação com a minha vida atual, no caso, porque além da Bianca continuar sendo minha super amiga e parceira profissional, a Patê, que foi autora do livro, ela é ciclista hoje, e é uma ciclista de um outro patamar, porque ela é uma ultra ciclista. Altíssimo nível. Altíssimo nível. É minha nutricionista e ela pedala, e por acaso nós participamos da mesma assessoria por um bom tempo, que é a Laguens, que é a minha assessoria esportiva atual, e eu convivo bastante com ela. Então é muito bacana essa história ter se perpetuado aí. Claro. E eu acho que a balança dos pontos poderia ajudar muita gente ainda. Com certeza. É muito atual. E para vários objetivos, porque cada um tem um objetivo. A saúde, ela é muito individualizada, a dieta tem que ser individualizada, a prescrição de treinamento tem que ser individualizada. Se as pessoas se propusessem, né, a pensar na saúde de uma forma mais estratégica, as pessoas teriam muito mais resultado. De uma forma mais simples, com muito mais tranquilidade, sem sofrimento. Quando a gente pensa em treinamento físico, então, ai meu Deus, mas eu vou ter que ir pra academia todo dia. Parece que aquilo é uma celeuma, uma sentença de coisa ruim. Não. É um privilégio, é uma delícia. A dieta é a mesma coisa, as pessoas têm medo. Ai meu Deus, mas eu não vou poder comer meu chocolate? Pois claro que vai, desde que aquilo esteja realmente fazendo parte da sua prescrição. Então, ter mais inteligência, ter mais estratégia é muito interessante para a sua vida. E a balança dos pontos, ela te ajuda nisso, porque é um cálculo matemático. Matemática é igual para todo mundo, né? E falando nesses projetos, teve o seu projeto mais atual, que é o Respire. Sim. Né? O seu livro é magnífico nesse sentido, porque você justamente alia o esporte, a saúde, de forma muito interessante, porque você passeia por várias áreas da saúde no seu livro, com várias colaborações. Uhum. Você quer contar um pouquinho do Cadê Respire? ele? Vamos mostrar a capa? O Respire tá Vamos aqui. mostrar a capinha dele. O Respire é um livro da solução para os problemas de tantas e tantas pessoas que não têm saúde. É um livro para ser colocado em prática. Sabe aquela pessoa, vamos ver se você vai se conectar com isso, que já acorda cansada? Isso, Dani, é um termômetro muito negativo. Quando a gente pensa, será que eu tenho saúde? Que saúde é uma coisa que não dá para você passar uma máquina, que nem o carro, a gente manda o carro lá na revisão, passa uma máquina e detecta os problemas. Não, a gente acaba tendo a saúde de uma forma mais subjetiva. Você não sabe muito bem como é que está o seu fígado, como é que estão os seus rins, como é que está o seu cérebro. A gente deveria estar muito mais a par disso, né? Mas a gente não sabe, a gente simplesmente vai vivendo no automático. Mas algumas coisas são sutis, mas elas são reveladoras. Por exemplo, como a forma que você acorda. As pessoas hoje já acordam cansadas, Dani. E acordar cansado é um sinal muito ruim de que a sua saúde não está bem. Então, aquela pessoa que acorda cansada, que está com o metabolismo invertido, que vai dormir sem sono. Outra coisa também que é importante a gente perceber é como é que você vai para a cama? Você tem sono? Tem gente que não tem sono. E aí vai lá pra televisão, é série, é um capítulo, são 2 capítulos, 3, 10 capítulos, quando vê 3 da manhã. Como é que vai acordar bem às 7 da manhã? Não acorda bem, né? E quando a gente não dorme bem, a gente tem um reflexo hormonal ao longo do dia. Porque, pegando aqui o fato, né, da compulsão alimentar, que hoje é tão falada, e realmente é um problema de milhares de pessoas. A gente tem 2 hormônios ali fundamentais, que é o hormônio da saciedade e o hormônio da fome, a grelina e a leptina. E eles precisam. Então, a gente acabou de almoçar, por exemplo. Então, o nosso estômago está cheio.
O que o cérebro fala? Opa, saciedade, não manda mais comida aqui. Então, o hormônio da saciedade tá lá em cima. Aí a gente faz a digestão, dali 3 horas mais ou menos, que a gente teve o esvaziamento gástrico, vem o hormônio do quê? Da fome. Então, tem um balanço. E esses hormônios, eles são produzidos durante o sono, prioritariamente. Então, se a pessoa não dorme bem, ela vai ter reflexos terríveis. Quem é que vai acordar mal e vai para uma academia? Não vai ter pique para fazer academia. Então, o Respire, ele é interessante e ele conta com uma equipe multidisciplinar. Não apenas eu escrevi esse livro, mas vários outros profissionais. Tem um fisioterapeuta fantástico, que é o Ricardo Regi, tem a Fernanda Zanetti, que é uma mega nutricionista, tem o Fernando Amaral, que ele é osmólogo, ele fala de aromaterapia, mas com um olhar totalmente vislumbrando a ciência, né? Não apenas... no livro, por exemplo, não tem nada místico, né? Não que nós sejamos contra a parte mística, mas ele é um livro muito científico. Tem a Bruna, que é engenheira do trabalho, que a gente também tem que estar pronto para trabalhar. Então, o Respire, ele é um livro de performance, para você trabalhar melhor, para você ter uma autonomia sobre a sua saúde, né? Se eu esqueci de alguém aqui dos colaboradores, por favor, me desculpe, daqui a pouco a gente lembra e a gente fala também um pouquinho sobre isso. Mas é um livro multidisciplinar para solucionar problemas comuns do cotidiano. Você tem levado muito essa palavra do livro para as empresas, né? Para diversas plateias. Sim. Tem sido muito interessante. Muito, em nível Brasil, eu adoro, né? Tanto no formato online quanto presencial. Agora menos, né? Porque a Vita tá chegando, né? A Vita tá chegando, então eu já tô ali nos finalmente de uma gestação. Mas agora, claro, não tô mais viajando de avião, eu só tô atendendo mais São Paulo e interior de São Paulo, né? Que eu consigo fazer de carro. Ainda tô atendendo presencial, daqui a pouco vou ficar só no online por um tempinho. Mas com certeza, o livro já tem ali 3, 4 anos de prateleira. Então, eu falo demais sobre isso. Esses são os meus temas centrais. E tudo isso também interseccionado com a longevidade, que é uma pauta tão falada hoje, mas de uma forma tão vazia. A longevidade, Dani, não é uma coisa para você só viver 100 anos. É uma coisa para você curtir a qualidade dessa vida. Então, trazendo esse repertório do Respire, também é um livro super atual. E ele, gente, olha, vai ficar atual por mais uns 10 anos, né, Dani? Pelo menos. Isso é a verdadeira saúde do futuro. Essa é a verdadeira saúde do futuro, exato. E aí, falando um pouco né? Relacionando todo esse repertório, né, que você construiu ao longo dos anos, essas histórias em comum que nós temos, é que surgiu a ideia da gente trazer um pouco dessa experiência que eu tive recentemente de uma prova muito desafiante. Nossa. Uma das provas amadoras de estrada mais desafiantes que existem, que eu só via no documentário da Netflix e dos atletas mais experientes, tanto da minha assessoria quanto de outros atletas que a gente acompanha, mas nunca imaginei que eu seria capaz. Ai, conta pra gente, Dani, onde foi essa prova? Como foi? Ela é chamada de Haut e ela acontece... ela já teve, assim, alguns, vamos dizer, modelos de dias e de locais, mas hoje, esse ano, ela aconteceu nos Alpes e ela teve a duração... Tinha a opção de você fazer 3 dias, mas a opção que a gente fez foi de 7 dias, 800 quilômetros e 19.900 de altimetria. Então, você rodava cerca de 100 ou mais quilômetros por dia, com mudança de hotel, mudança de cidade, e uma rotina bastante controlada. Então, foi difícil imaginar previamente, para quem nunca tinha feito uma prova dessa, como seria essa rotina, né? Então, o que foi mais importante foi se planejar. Então, a gente correlaciona muito isso com o planejamento que a gente faz no nosso trabalho. Para executar um projeto numa empresa, a gente precisa planejar. Mas deixa eu voltar um pouquinho atrás para mostrar como eu cheguei até aqui, né? Porque às vezes a gente acha, a pessoa caiu de paraquedas, mas é uma Porque construção. Hoje tem uma tendência do mundo corporativo, dos executivos, principalmente dos executivos de alta performance, de querer começar a fazer maratona do nada, querer começar a pedalar, de repente, caiu de paraquedas em uma prova super longa. E isso é muito ruim, porque é perigoso. Quando você fala de, tudo bem, vamos correr ali, vamos começar a correr na academia, na esteira, fazer provinha de 5K, é uma coisa. Agora, a pessoa se tornar uma ultramaratonista do dia pra noite, que existe
existem vários hoje em dia, né? Vários executivos entrando por esse caminho. E a gente não recomenda isso, né, Dani? Há quantos anos você faz o que você faz? Há quantos anos você é uma referência no esporte? Atividade física sempre foi a base da sua vida. A atividade física sempre fez parte da minha vida. Eu corri muitos anos. Mas não esporte de alta performance. Não, de alta performance. Corrida, academia, esporte. Nunca ficava parada, né? Mas resolvi começar a pedalar na rua aos 50 anos. Né? Então, relativamente, comecei tarde. Comecei pelo mountain bike, que exige um nível de técnica muito alto. Sim. Então, eu comecei caindo no primeiro ano bastante. Participando de competições, já caindo. E, na época, o Eduardo, meu marido, nós começamos a fazer aula, né? E ficamos 3 anos, fomos alunos da Adriana Nascimento, que é uma ex-campeã de mountain bike. Também ela dava aula de estrada, né, de speed, e foi assim que a gente foi evoluindo, né, na técnica, e o mountain bike ajuda muito no ciclismo de estrada. E começamos a fazer provas de estrada também, mas sempre de um dia, né, e seguindo uma planilha muito rigorosa de treinos, né? Durante a semana, acorda 4 horas da manhã, pelo menos uma vez por semana, os outros dias fazendo o rolo que simula o treino na rua, né? E tendo um acompanhamento como se fosse um atleta profissional, mas é um atleta amador. Você tem que ter fisioterapeuta, ter uma preparação física, nutricionista, uma série de médicos, todos eles juntos para te ajudar a performar naquele esporte, você estando já numa idade avançada. Não dá para chegar chegando, Dani. Você fez da forma muito correta. Você criou uma base antes, que é exatamente o calendário esportivo de um atleta. O que um atleta deve fazer? Ele sempre faz. O atleta de alto nível, ele faz isso. Ele tem um período de base, que foi o período de preparação de toda a sua vida. Você se preparou músculo, você preparou cardiovascular, você sempre fez aeróbico, você sempre fez musculação, né, treinamento de força. Então, você sempre foi lá no queijo com goiabada, você foi para as duas frentes. Então, você já tinha base. E é isso exatamente que eu explico para os executivos, para os grandes executivos. Peraí, gente, mas o que você... Cadê a sua base? Cadê o seu período de construção? Não tem. Muitos se tornaram sedentários ao longo do tempo. Exato, né? Aquela coisa de trabalhar 14 horas por dia, bebida alcoólica, estilo de vida ruim. E aí, de repente, quer ser um ultramaratonista. Não dá. Mas isso vai levar tempo, né? Você fez da forma exatamente correta. Você teve um período de construção, de base muito forte. Então, você já estava preparada para dar esse salto. E mesmo assim, esse salto, olha só a equipe multidisciplinar que você precisou. Então, não dá para chegar chegando no esporte. Esporte é diferente de atividade física. Atividade física é movimento, aquilo que a galera faz na academia, aquela corridinha no parque e tal, muito que bem. Isso todo mundo ali, o nosso corpo está projetado para isso. E mesmo assim, vira e mexe, tem uma lesãozinha ou outra, né? Tem um probleminha ou outro. Você não, você fez uma base e eu te conheço há quantos anos? Há mais de 20 anos. Então, você sempre foi muito regrada. Essa disciplina te deu a liberdade para você ter esse salto. Todo mundo fala, ai, mas disciplina, que coisa ruim. Não. Disciplina é maravilhoso. Disciplina é o que vai te dar liberdade. A pessoa que não tem disciplina, ela não tem liberdade de escolha. E você teve essa liberdade de escolha e essa possibilidade de entrar no alto nível. E aí, falando um pouco da realidade dessa prova, né? Até para a gente depois entrar também no assunto do paralelo ao trabalho nas empresas, né? Como foi a preparação específica para um desafio que parece impossível. É algo que, quando eu conversei com a agência que ia nos levar lá durante a prova, eu queria me preparar para, se eu não conseguisse completar uma etapa, se eu poderia pular uma etapa, né? Porque eu realmente tive muito medo de não ser capaz. Claro. E aí eu comecei um preparo, como os meus colegas, que têm um nível bem maior do que o meu, né? Poucas mulheres, né? Aqui da nossa equipe foi só mais uma mulher, que ela foi um super exemplo, a Juliana, inclusive até subiu no pódio, muito bacana, orgulho demais, Ju, Darini. A Laura também, filha do Sérgio Andrade, que foram super companhias lá,
também subiu no pódio, quer dizer, o maior orgulho das brasileiras, né? Muito poucas mulheres. Mas no meu caso, eu queria completar e bem, né? Para poder continuar usufruindo desse esporte, né? Curtindo esse esporte. Então, foi todo um preparo primeiro, cuidar da parte nutricional. A gente precisava fazer algo um pouco mais radical, como a Bianca falou, né? Um esporte de alta performance, você precisa fazer um outro trabalho, né? Então, quanto mais leve você sobe a montanha de uma forma mais tranquila. Então, a gente precisava atingir um patamar para ter essa tranquilidade na montanha. E, de novo, eu achei também que eu não seria capaz, porque eu já tinha feito todo tipo de dieta, todo tipo de acompanhamento com nutricionistas maravilhosos, mas até então eu não tinha conseguido dar esse salto. Mas resolvi seguir à risca, né? O que o nutricionista que nos acompanhou, Dr. Rodolfo Camargo, esse ano implementou para nós e para os colegas que foram, e deu certo, quer dizer, porque a gente tinha uma meta. Isso que eu e a Bianca ficamos conversando bastante, né, Bi? Sim. É a mesma coisa no trabalho. Muitas vezes a gente tem uma meta a cumprir, a gente estabelece um plano, um cronograma de trabalho e a gente segue aquele plano. Algumas coisas dão errado? Sim, dão errado, mas a gente tem que se preparar para essas adversidades. Sim. Exatamente. São duas coisas muito importantes aí que eu vejo, né? Falando especificamente da sua prova. Depois a gente vai para a questão do objetivo e do plano de ação e da estratégia. Mas falando um pouquinho, a gente falou do período de base, desse preparo todo. Quando a gente entra de cabeça mesmo nessa fase da competição, é o período principal, é o período competitivo no calendário do atleta, que realmente é o maior esforço. Aqui realmente é a maior entrega. Você falou, eu segui a risca. Se você pegar, por exemplo, jogadores da NBA, quando eles estão em fase de competição, que é o período principal competitivo, eles não saem da linha, eles fazem tudo certo, eles aceitam comando, né? Que precisa de comando, você teve treinadores, teve profissionais ali, né? Muito, muito bacanas, muito, muito robustos. Então, é realmente a entrega principal. E é a fase mais dolorida, é a fase de maior prazer, mas é a fase de maior trabalho, realmente de maior entrega. É bem estratégico isso. E você é boa nisso, né, Dani? Você sempre foi disciplinada. Tem muita gente que roda na pista nesse período principal competitivo por isso, por não ter essa determinação. Você é determinada e você é muito disciplinada. São duas habilidades ali que são treináveis, ok? Mas é uma característica sua. Então, você sai muito na frente em função disso. É interessante, a gente estava falando do exemplo hoje, né? Então, assim, a gente tem a motivação do grupo, né? Muitas vezes isso ajuda demais. E no caso, eu e meu marido, os dois estavam no mesmo objetivo. Então, ele fala muito que o que ajudou ele foi a minha disciplina, porque ajudei ele a ficar disciplinado. Quando um quer desistir, o outro tá lá, puxando. Quando o outro cai, o outro já tá lá em cima. Então, é muito legal isso. Então, esse é um processo bastante interessante, né? Essa motivação vinda de um grupo, que também a gente faz um paralelo na empresa com relação à equipe, né? Quando a gente está com uma equipe motivada, que a gente consegue dividir um sonho, né? Dividir um sonho é muito especial. Quando você vê o outro abraçar o seu sonho, não é seu, na verdade se torna de todos, né? E se transforma em algo em comum. E aí você consegue atingir aquele objetivo. E aí, falando um pouco mais desse período de preparação, que foi bastante desafiante, teve essa parte nutricional, teve a parte física também, que a gente teve a fisioterapia, o preparo muscular. É muita intensidade, e aí pode haver o quê? Lesões. Esse é o problema, por isso tem que ter toda essa equipe junto. A nutrição, que é super reparadora, a fisioterapia, que é super preventiva e reparadora. E a gente teve um super cuidado do nosso fisioterapeuta, o Mó, com a equipe dele, e o nosso preparador, o Igor Laguens, que é da assessoria da Laguens, e todos os professores que fazem parte, e todos os nossos colegas também que estavam imbuídos aí do mesmo objetivo. Então, a gente participou de training camps, de treinos, cumpriu planilha, quer dizer, fizemos a nossa parte, vamos dizer assim. Claro. Né? Cada um fazendo a sua parte para que aquilo dê certo.
Até teve algo muito curioso, que no começo de julho, a prova foi no final de agosto. Eu tive que ficar parada 15 dias, porque as meninas faziam 15 anos e eu tinha prometido levá-las para passear. E nesses 15 dias, supostamente, eu ia ficar sem pedalar. E eu fiquei desesperada, que ia perder todo aquele preparo que eu tinha feito durante 6 meses. Meu treinador falou, calma, pode parar, porque você está num nível já de treino ideal para você parar esses 15 dias. E quando voltar, você vai fazer um outro treino desafiante. E foi incrível, quando eu voltei de viagem, no dia seguinte a gente viajou para esse treino de fim de semana, que foi na montanha, e eu consegui performar mesmo tendo feito treinos muito esparsos nesses 15 dias que eu fiquei levemente parada, né? Que eu nunca consigo ficar parada, né? Sim, mas aí você repôs glicogênio, você fez todo lá um preparo também físico que foi bom, de recovery, você recuperou, né? Isso. Então esse recovery foi legal também, foi uma estratégia que ele colocou. E aí o segundo ponto mencionado é exatamente sobre isso. Ele pegou uma coisa que você falou assim, mas nem tudo dá certo, nem tudo é linha reta. Isso. Então você teve essa fase que você tem filhas gêmeas, 2 meninas, né, maravilhosas, fizeram 15 anos, você foi para essa viagem e, poxa, que bacana. Então você pegou, saiu do reto. Tudo bem, teve uma curva de rio aí, mas como é que a gente vai usar essa curva de rio para potencializar esse resultado? Isso se chama objetivo, plano de ação, estratégia e boa execução. O que acontece no mundo corporativo e no mundo esportivo, na vida pessoal, o que a gente vê? A gente vê um monte de pessoa trabalhando, mas peraí, qual que é o seu objetivo? A pessoa para e fala, eu não sei. Ué, como assim não sabe? Qual que é o seu objetivo daqui a 6 meses? Você já tem claro isso? 1 ano, 5 anos, objetivos curtos, né? De curto prazo, médio prazo, longo prazo. Então, a gente, é óbvio, brasileiro, nós fomos acostumados com aquela cultura do no pain, no gain. Tem que trabalhar 14 horas por dia, todo mundo esbaforido, descabelado, aquele estresse total. E não é assim. A gente sempre fala, né? Poxa, quantas vezes a gente não criticou um gringo que a gente fala assim, poxa, mas veio uma galera de fora, 6:30 da tarde, aquela expressão, caiu a caneta. O cara tá certíssimo. O que você vai ficar fazendo depois das 7 da noite no escritório, meu irmão? Você tem que estar pedalando, você tem que estar namorando, você tem que estar saindo para jantar, você tem que estar fazendo coisas que não sejam o trabalho. Isso é muito estratégico, isso é muito saudável. E aqui no Brasil a gente foi criado com essa cultura do tem que se esbaforir, tem que estar todo mundo desesperado. E não é assim. Primeiro é ter um objetivo claro. E você teve o objetivo claro, que foi a sua prova. Então, tudo bem, teve medo, claro. Você nunca tinha feito uma prova dessa, mas você tinha objetivo claro. Aí você foi pro quê? Pro plano de ação, a execução e, claro, teve curva do rio, mas usando isso a favor daquele resultado final. Foi muito bacana isso. Ter um tempo prévio, um planejamento, executar com aquela meta, né? Que você almeja, né? E que você está se preparando para executar. Então, assim, a gente pensava nos mínimos detalhes. Eu e essa amiga que foi a única mulher que foi daqui do nosso grupo, a Juliana, a gente ficava discutindo até a roupa que a gente ia usar durante a prova, porque nós enfrentamos temperaturas muito variadas. Fomos do frio ao calor, ao extremo frio. Eu tive várias vezes durante a prova que eu tive quase hipotermia, né? Teve uma moça que passou do meu lado e falou, you are shivering, you are shivering. Então, é algo assim que você não sabe nem como você aguentou aqueles momentos, às vezes meia hora, 40 minutos, 1 hora passando frio, porque você sabia que aquilo ia passar. Ou a montanha ia terminar, ou a descida ia terminar, e você ia conseguir, apesar do sofrimento, conseguir finalizar aquela etapa. E você tinha alguma técnica para vencer essas adversidades? Era pensar no momento. Exatamente. Pensar no momento e outra coisa que ajuda muito é você comemorar pequenas vitórias. É 1 quilômetro que você conseguiu. Faltam 2 quilômetros. Poxa, que bom, agora faltam só 3.
Então, não pensar que faltam 40, 50 quilômetros, que a prova toda tem 180 naquele dia. Mas você comemorar objetivos que você alcança durante o processo. E isso no mundo corporativo é exatamente, porque tudo bem, você tá lá, você hoje é um coordenador, mas você almeja uma diretoria. É óbvio que você vai ter cargos e mais cargos ali. Passos, né? Steps e mais steps para você subir. Então, que pena, mas agora só conseguiu a promoção de coordenador júnior para pleno. Não, isso é uma super vitória. Então, vamos comemorar essa vitória, enxergar esse lado, né? Interessante. Poxa, mas estou fazendo curso, estou isso, estou aquilo. Deveria já subir para um cargo gerencial. Não, calma, você tem que passar por toda essa fase, por toda essa história. E isso tem muito valor. O que eu vejo, Dani, de CEOs, né, principalmente assim, nesse setor bancário que a gente atende, setor de seguradoras que a gente atende, são alguns segmentos, porque se a gente pega unicórnios, é diferente. O cara tá lá com 28 anos, já é CEO, já é ultra CEO, aquela coisa toda, né? Mas se a gente pega ali uma empresa mais consolidada, digamos assim, e a gente pega o CEO de uma corretora, de uma super seguradora, né? Esse cara começou como office boy. E ele é o primeiro a subir no palco, e quando ele sobe no palco, ele vai contar a história dele, ele já começa contando da história dele como office boy. E aí ele vai subindo, ele vai contando, as pessoas... Isso não existe palestrante motivacional que bata esse cara. Porque ele vai contando o quê? Essa construção de valor. Então não adianta você querer de hoje... eu, por exemplo, que não tenho... Claro, eu trabalho com isso, eu sou da fisiologia do exercício, mas eu não corro, eu não pedalo como você, eu não sou ultramaratonista, de repente eu quis virar uma ultramaratonista. Que valor vai ter isso? Eu vou me machucar, eu vou ter problema de saúde? Claro que não. Você tem construção, a base, depois do período principal e a transição que a gente vai falar depois, que é a próxima etapa disso que você está vivendo hoje, né? Que é essa fase de férias, mas são férias, mas que não são férias, né? Que a gente tem que falar sobre isso. Mas a construção do valor desse CEO que começou como office boy, isso, gente, é uma fonte inesgotável de motivação. Então, é muito interessante isso. A gente tem que realmente fazer esse passo a passo para que a gente consiga, comemorando as pequenas vitórias, e chegar lá no pódio número 1, que é a estratégia mais maravilhosa, né? Que é o resultado que a gente espera. E acho que é muito do que você aborda no Respire também, é trabalhar essa parte mental. Sim, com certeza. A gente lê muito em livros de endurance, de esportes de endurance, o que fez aquele atleta conseguir cumprir aquele desafio que parecia impossível, mesmo não sendo o mais forte de todos. Mas ele tinha aquela vontade, ele tinha aquela força mental. E ele tinha algo que eles chamam de... Acho que você, como especialista, conhece melhor do que eu, que é suportar melhor essa questão do sofrimento. Tem um nome específico, inclusive. A resiliência. Não, a resiliência resiliência. Ela é individual. Então, você suportar o frio, você suportar a fome, né, que nós falamos sobre isso também, às vezes. Sim. Apesar que num esporte desse a gente tem que programar muito bem a alimentação e hidratação. Senão realmente você quebra. Exato. Né? E você vai ter uma cãibra, você vai ter umas consequências muito ruins. Então, você tem que se preocupar muito com a alimentação. É algo que você precisa controlar muito a parte mental também. Então, a gente tem que cuidar de todos os aspectos. Não é fácil. Não, é verdade. Tem os percalços, mas depois que a gente passa por isso, né, que a gente vai analisar como você conseguiu, é interessante fazer essa análise, né, de trás para frente para entender realmente essa força. Muitas vezes vem da parte psicológica. Sim. Né? E você fez algum trabalho psicológico, Dani? Eu fiz um pouco, né? Menos do que eu deveria, mas eu fiz e me ajudou muito. Sim. Se eu tivesse feito mais, talvez tivesse me ajudado mais ainda. Sim. Né? Foi um psicólogo do esporte que ajudou bastante, o Dr. Arthur. Mas foi pouco tempo, então... Você vê hoje em dia, né, nas Olimpíadas, a gente teve casos aí muito icônicos na ginástica olímpica de meninas que falaram, eu vou parar. Mas peraí, você está na sua melhor performance física, mas eu não aguento. A minha cabeça não deixa mais que eu continue a fazer isso.
Tá muito difícil. Então, olha só que a sinergia, ela tem que acontecer entre o físico e o mental. Se o mental não tá legal, o físico quebra, ele para, não adianta. Né? A gente vê por essa geração que tem tantas questões aí emocionais, problemas mesmo, né? Estruturais vinculados à saúde mental. Então, a importância de fazer essa junção entre saúde física e saúde mental. Se você não tem um preparo mental para o esporte de alta performance, você não consegue, às vezes, nem executar a prova e muito menos evoluir. A gente viu casos agora na Olimpíada. E tem 2 atletas da natação, né, que são os mais icônicos aí, que a gente sempre, década de 2000, a gente sempre... nós crescemos, né, vendo na televisão esses 2 atletas, e um estava muito bem preparado mentalmente e o outro não. Em alguma Olimpíada, não me lembro o ano exatamente, né? E os 2 no mesmo nível. O Xuxa e o Borges, né? Os 2 no mesmo nível. E um foi pra cima e o outro não conseguiu. Mas peraí, os 2 têm o mesmo preparo. Poxa, mas um teve a família lá, o outro teve isso, teve aquilo. A cabeça do cara estava muito bem preparada. E aí, um foi pra cima, o outro foi pra baixo. Mesmo nível, mesmo tempo de treinamento, enfim, mesmos recordes. E por que isso, né? Se fisicamente eles estavam muito compatíveis. É a cabeça. E aí você traz um ponto super importante, que é esse apoio. O apoio é fundamental, a rede de apoio. Então, a gente tinha torcida aqui no Brasil, né, de muitos amigos queridos, não vou nomear aqui porque são muitas amigas queridas que ficaram... Senão todo mundo fica com ciúme. Depois, esqueceu de falar meu nome, poxa, eu te falo. Que ficaram torcendo, que isso foi muito especial, né? Então, isso dá uma força gigante. A gente teve, inclusive, uma amiga que recentemente... a Jezibel, que fez 1.000 quilômetros no Marrocos. A única mulher, a única brasileira, numa prova muito mais impossível do que a que eu fiz, que chama Biking Man. 1.000 quilômetros no Marrocos. Assim, as coisas que ela passou, assim, são inimagináveis. O que você já passou é inimaginável. Trazendo esse contexto aí da prova de 1.000 quilômetros. E a uma gente mulher, ficava, né? E não, num país tão diferente, quanto nós. Alimentação. E todos ficavam torcendo por ela aqui no Brasil. E ela falou que isso foi muito importante. Então, eu senti isso também, essa rede de apoio da família, né, das minhas filhas, de todos que ficaram aqui no Brasil torcendo, né? Embora, óbvio, eu queria só terminar a prova bem, né? Isso já foi uma grande conquista, né? Mas essa rede de apoio é muito importante. E aí, o outro aspecto que aí você trouxe também é essa questão da nossa preocupação como mães, né? Você tá para ser mãe. Eu sou mãe de 3 meninas. Como a gente dá o exemplo para essas gerações novas, da importância do esporte, não só para a saúde, mas para a questão mental também, né, Bianca? Você deve viver bastante isso. Com certeza. Dani, nós somos as treinadoras, né? Os pais, na verdade, ou os cuidadores, de forma geral, não apenas os pais, mas a rede de apoio que faz esse trabalho mesmo, né, de criar um novo ser. E trazendo para o aspecto esportivo, a gente até comentou sobre isso, né? Quando a gente tem um time de futebol, Brasil é o país do futebol, vamos usar pelo menos um exemplo aqui do futebol. Quando o time começa mal, a gente não descredencia os jogadores, a gente já troca o técnico. Porque é o técnico que vai dar o exemplo. Putz, esse time aqui, ó, caiu. O cara não tá mais na Série. Agora vamos cair pra Série B? Como assim? Um time dessa dimensão, como é que vai pra uma Série B? Já troca amanhã já é outro técnico. E nós somos os técnicos, né? Então, esse exemplo, esse olhar, esse direcionamento, tudo isso é muito importante. Por que a gente vê a geração Z e agora tá vindo geração Alfa? Ano que vem, geração Alfinha já tá com 15 anos. Jovens aprendizes. Chupem essa manga. A galera que trabalha no corporativo vai ter que conviver com a geração Alfa. A gente tanto fala de geração Z, daqui a pouco não é mais Z, é Alfa. A gente vai ter que saber lidar com essa galerinha. Como é que eles estão vindo, né? Como é que foi a criação desses novos seres? Essa utilização de tela exacerbada, essa questão da alimentação que tudo pode. Então, todo dia a dia de você comer pudim, tudo pode? Como assim, né? A gente não tem esse direcionamento, esse olhar ali mais crítico para essa geração que é tão horizontal. A gente precisa um pouco de hierarquia.
E a grande falha é essa. No esporte, nós temos hierarquia. Por que funciona? Porque você respeita o cara que tá lá no pódio número 1. Então, aquilo para você é o seu exemplo. Hoje, as gerações, elas estão sendo criadas de uma forma muito horizontal. Tudo bem, ônus e bônus, prós e contras. Agora, você só horizontalizar não está funcionando, porque você não tem exemplo, você não tem comando, você não tem voz ativa. Então, cadê os exemplos dessa galera? Se os exemplos são iguais, são horizontais. No esporte, não. No esporte, a gente tem uma verticalização. Tem lá o técnico, pô, tem um jogo de vôlei, pô, o cara ali fez 3 pontos e agora vamos lá, junta aqui. Aí o técnico vai lá e dá aquele esporro. A gente vê na televisão, né? Eles tentam muitas vezes cortar os áudios, porque às vezes é pesado, a bronca é pesada. Mas o cara que tá lá, o jogador, ele abaixa a orelha, ele tá nervoso, tá com aquela adrenalina no corpo, mas ele baixa a orelha e o técnico que manda. Então tem uma verticalização. E essa questão do exemplo, ela é muito vertical. É o que a gente pode fazer como pais, né? Exato. Dar um exemplo. Fácil não é. Sem julgamentos aqui, todo mundo erra, tem muita curva de rio aí acontecendo. Mas se você tiver, mais uma vez, objetivos claros, um plano de ação e executar da forma correta, a chance de acerto é muito maior. É muito difícil, mas a gente continua nesse campo da resiliência, como você falou. Exato. Vai mudando conforme as novas gerações também. E tem que ter um pouco de temor, né? A gente não tinha... o seu Dino. Gente, como eu adorava seu pai. Seu pai da Dani é um exemplo que até hoje eu falo do seu Dino. A gente tem que vislumbrar esses exemplos maiores, porque, gente, não tem jeito. A gente só vai aprender com quem? Com quem sabe mais. Não tem outra forma de aprendizado. É com quem sabe mais e na execução. Aí você vai se machucar. Por que uma cicatriz, uma pele que levou ponto é mais forte do que uma pele? Porque levou ponto. Você costurou aqui, você teve uma lesão, você machucou. E aí quando aquilo cicatriza, é imbatível. Eu tenho um ponto aqui, eu levei 5 pontos aqui na mão. Essa pele é dura, essa pele é mole. Então por que essa pele é mole? Essa pele aqui não levou porrada nenhuma. Aqui não, aqui teve um corte, teve costura. Agora olha aqui, ó, como é que eu vou machucar isso aqui? Não machuca nunca mais. Criou uma estrutura. Então, as novas gerações, e no corporativo a mesma coisa. Não tenham pressa de crescer. Essa coisa de diretoria aos 35 anos pode funcionar em alguns segmentos. Mas, ao meu ver, a gente viaja o Brasil inteiro, Dani. Quantas e quantas empresas a gente não visita? Isso não funciona. Por quê? Porque a pessoa não criou uma base emocional. Ela pode ter curso em Harvard, curso não sei aonde, MBA fora, na Austrália, Estados Unidos, Espanha, o que for, mas e a vivência? Cadê isso aqui, ó? Né? Então, no esporte é a mesma coisa, precisa criar casca. Essa convivência entre as gerações novas e as gerações mais antigas é um desafio. É um desafio. Tanto dentro de casa quanto nas empresas. Eu fiz um post hoje sobre mentoria reversa, que é colocar diferentes gerações na mesma sala. Olha que interessante. Então, você vai pegar o CEO, que não sabe nem ligar lá dá um iPhone 18, sei lá, 17, eu acho que tá agora. O que ele vai fazer? Ele vai dar pro filho fazer a programação nova, né? Pra compatibilizar. Então, vamos colocar a galerinha, os alfas, os Zs, os Ys, os baby boomers, todo mundo ali na mesma sala. Pra quê? Pra troca de experiências. É só assim que a gente vai chegar nesse novo patamar. E no esporte é a mesma coisa. Nossa, vai pra uma arena de karatê, por exemplo, né? Pra uma sala de karatê. Pô, a gente quer o quê? A gente quer o faixa preta ali, pra ensinar alguma coisa pra gente. Então vai ter o faixa branca, o faixa amarela, faixa isso, faixa aquilo, faixa marrom e o faixa preta. Coloca todo mundo na mesma sala pra movimentar um treino. Você vai ver, o resultado vai ser incrível. Se você colocar só a faixa branca, a evolução vai ser pequenininha, porque as pessoas sabem as mesmas coisas. Ah, só amarelinho? Ah, tá bom, legal. A evolução vai ser pequena. Coloca ali diferentes faixas em um treino e você vai ver o salto, a graduação que você vai ter após o treino. Os que estão mais abaixo se inspirando, né? Exatamente. E aí, falando dessa convivência das gerações, eu acho que tem um desafio também, tanto nas empresas quanto no esporte, de um entender o outro. Né? Essas faixas mais de idade mais avançada, né? Como a minha, por exemplo, né? Que faço 60 anos ano que vem. 45, tamo aí, Dani. Como os colegas te veem, né? Como os profissionais do esporte te veem, que você não pode se igualar a uma pessoa de 20, 30 anos, né? A sua planilha não pode ser a mesma, seu desempenho não é o mesmo.
Então, assim, essa questão do preconceito, às vezes a gente pode viver algumas situações, tanto na empresa, quanto na vida pessoal, quanto no esporte também. Devido à idade avançada e você querer levar esse esporte para sua longevidade, que é o que a gente falou aqui no começo do nosso videocast, né? Sim. Então, se você quer, no meu caso, eu quero pedalar até meus 80 anos. Como que eu vou levar isso de forma saudável, né? Sem ter essa pressão por performance que os de 20 e 30 vivem, e esse respeito pela idade de cada um, pela fase de vida. E outra coisa, não só a idade, mas o fato da gente ser mulher. Sim. A mulher tem transformações mais difíceis e desafiantes ainda, a meu ver, né? E ela precisa se adaptar à questão hormonal, pós-menopausa. No meu caso já é pós-menopausa, já passei pela menopausa, estou passando, nem sei direito. Mas são questões muito desafiantes para nós. Depois dos 40 anos, a mulher ela passa por transformações que ela nunca mais vai voltar ao patamar inicial. Né? Por mais que a gente fale que, poxa, tem reposição hormonal e graças a Deus que nós temos recursos hoje em dia, né? Nem todo mundo sabe usar, nem os médicos sabem utilizar da forma muitas vezes correta, né? Que seja salutar para a saúde da mulher, pensando em longevidade, pensando até como atleta, né? Ainda a medicina precisa evoluir mais nesse sentido, quanto para as mulheres que realmente, Dani, não adianta. Com 40 anos a gente tem queda de fertilidade, tem queda hormonal, depois vem a menopausa, que aí realmente é uma questão, né, que é como se você fundisse o motor dos seus ovários ali, né, então, que são as produções, estrogênio, progesterona, então precisa de uma reposição. Testosterona é uma coisa que, será que a gente usa, será que não usa? É muito perigoso, né, esse limiar do bom e do ideal, do bom, do ruim e do ideal, enfim, do que deveria ser feito. É muito complicado você administrar testosterona em mulheres atletas, inclusive, né, por causa dos efeitos colaterais. E para a mulher é realmente muito difícil mesmo. É muito difícil, é muito desafiador. Mas pensando em longevidade, eu acho que no caso, né, da nossa faixa aqui, entre 45 e 60 anos, a gente tem que vislumbrar o resultado esportivo, sim, mas a grande meta é pensar na saúde e na longevidade. Para que você consiga se perpetuar, permanecer no esporte até o final. Se você também só se propuser, não, eu quero resultado, poxa, então lembra lá, a base que você já fez e faz, período principal, que é o mais crítico, de maior entrega, depois tem o período de transição, que é o que você está passando agora, pós-prova, então você está treinando, mas num ritmo completamente diferente, fazendo pilates, fazendo outras modalidades, outros estímulos para o seu corpo, e aí você pensa daqui 1 ano, daqui 2 anos, para uma outra prova também, né? Até talvez, quem sabe, já está pensando no ano que vem, então. Mas tem um delay ali de 6 meses, 8 meses, 1 ano, né? Para você chegar numa próxima prova. E sempre pensando nisso de uma forma com um olhar saudável, pensando na sua prosperidade esportiva e não só naquele resultado, essa pressa que o jovem tem. Vou fazer prova aqui, já cada 2, 3 meses tá lá numa prova diferente, se enfiando, se inscrevendo em tudo. A gente não, calma lá, né? A rapadura é doce, mas é dura. Então é isso, então calma, a rapadura é gostosa, é bacana, mas ela é dura, também pode quebrar o dente. Então vamos pensar ali numa coisa relacionada à longevidade, você tá fazendo certinho. Mas agora, para a mulher é muito mais. Compara você com seu marido. É totalmente diferente no nível de força. Vocês podem ter lá a mesma faixa etária, mas a progressão é diferente. E entender também que isso é fisiológico. Mas por que é assim? Vamos reclamar lá em cima. Porque aqui embaixo a gente não consegue resolver isso. Não tem jeito, isso é genético, né, Dani? É menos força, é menos resistência, capacidade cardiorrespiratória é diferente, a recuperação é diferente. Claro, você pega uma mulher super CDF como você, disciplinada como você, e um cara que não teve disciplina a vida toda, você tá lá em cima, o cara tá lá embaixo, né? Não basta ser homem e mulher. Tem as condições também da sua vida, da sua preparação. Mas se pegar 2 ali pau a pau, o que fizeram, é lógico que vai ser diferente. Então entender isso e respeitar também a nossa fisiologia, o nosso funcionamento. Senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Você falou das metas, né? Curto prazo, médio prazo e longo prazo. Então, longuíssimo prazo é a longevidade. É a longevidade. Saúde, longevidade nesse esporte.
Médio prazo, eu posso querer fazer uma prova ano que vem, Lógico. mas eu tenho sempre que ter em mente que meu objetivo maior é manter a saúde, Exato. né? Para, inclusive, ficar nesse esporte e também ter a parte mental e física preservada para continuar trabalhando, cuidando da família. Que assim, nós somos atletas amadores, tem que lembrar isso, né? Não Exato. somos Você não profissionais. ganha, você não tem. O seu rendimento não vem daí. O seu é um lazer. É o lazer esportivo, né? É o lazer de performance. É exatamente isso, Dani. E comparando, né, com alguém muito jovem, que tá lá, é totalmente diferente. O cara não pensa em longevidade. Ah, não, ele sabe que ele vai viver 100 anos. Você acha que ele pensa em finitude? O cara de 20, 25 anos, ele não quer nem saber disso. A gente já não. Opa! A gente é montanha. Você subiu, tem uma hora que você vai descer e ali você vai ficar depois, né? Acabou, game over pra você. E a gente já tem esse entendimento da finitude. Um jovem nem sabe o que é finitude. Você fala pra ele, ele fala, quê? Mas, nossa, que papo furado. Tá tão né? longe. Tá tão longe, exato. Então ele tá preocupado em ganhar, em subir no pódio, em correr mais, em pedalar mais, em nadar mais. E tá certo, porque faz parte da idade. Agora, outro ponto que você mencionou que é muito importante é o que é uma pessoa que vive do esporte e uma pessoa que tem isso como paixão. É diferente. Então, claro, a entrega vai ser muito grande, você vai se planejar, vai fazer todo aquele repertório que nós mencionamos, mas o seu foco principal é estar lá com os 90 e poucos anos, né? Seu Dino, por exemplo, quanto que ele... 89, né? Poxa vida, treinou? Covid, né? Exatamente, treinava, né? Nossa, todo brabo dia, pra né? A caramba. disciplina, né? Disciplinado. Então, é chegar nesse nível aí. Imagina, que delícia. A disciplina é muito, muito importante, né? Alimentação. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Até você falou, né? A diferença do atleta profissional para o amador. Nesse documentário do Icarus na Netflix, que Sim. aparece essa prova do Haut, o Brian Fogel, que é o ator e produtor, ele fez 2 vezes essa prova. Uma dopada e um sem doping. Sem doping. Só para mostrar a diferença. E um amigo dele pergunta, mas escuta, o que você ganha fazendo essa prova? Ele falou nada, um certificado de estupidez. Então é bem isso, nós como amadores, Sim. a gente investe tempo, investe realmente até... Grana também, nesse preparo todo, para ter uma satisfação pessoal de vencer um desafio. Exato. Não é algo profissional. Então a gente tem que ter em mente essa meta mais a longo prazo da longevidade, né? Sim, exato. Não, o atleta profissional, ele tem patrocínio. Imagina só os patrocinadores, né? Fica lá os sponsors cobrando. Pô, se não for você, o ano que vem vai ser o outro ali que vai ser patrocinado. Então tem uma pressão. O cara tá ali, ele tem que ganhar. Aí ele se arrebenta muitas vezes. Depois, quantos atletas não param, não querem nem ver uma bicicleta depois? Quantos atletas de futebol hoje em dia não jogam mais nem uma partidinha lá na esquina, né? Do bairro, porque fala, nossa, gente, eu já fiz tanto. Então também tem que ter isso, também tem nós, principalmente, né, dessa faixa etária, nós temos que ter essa, opa, legal, eu quero ir, mas eu tenho a minha velocidade, eu tenho outras coisas também, porque eu não vivo disso. Mas a paixão, ela é muito forte, né, Dani? É muito forte e é interessante entender também a motivação, né? O que leva cada um a fazer isso, né? Isso é importante, o que leva cada um a fazer isso. E aí entra esse trabalho também psicológico, Sim, sabe? sim. É importante você refletir sobre o que te levou a assumir esse desafio, porque você internaliza isso, você carrega com você durante a execução do desafio. Exato. E eu acho que é a mesma coisa também quando a gente está trabalhando por algo que você acredita, né? Você, no seu trabalho, você acredita nessa sua filosofia de trabalho. Eu acredito na minha filosofia de trabalho. A gente procura contagiar as pessoas, as empresas, os profissionais que estão à nossa volta. E isso traz essa motivação, né? Para que a gente continue, para que a gente passe pelas adversidades, seja resiliente ao longo do processo e visando aquele objetivo maior, né? Exato, exatamente. Não, é muito interessante isso. E fazer essa conexão, esse paralelo, né, com o esporte e o corporativo. Para mim, isso está cada vez mais visível e trazendo esse... A gente vê no LinkedIn, né, Dani, hoje em dia, tantos CEOs, caras assim, de grande repercussão no mundo corporativo,
muitas vezes ele tá lá quantas e quantas entrevistas, tá lá o cara correndo maratona de Nova York e falando do trabalho, mas ele tá com a roupinha esportiva, falando daquele trabalho, aquela paixão toda, e essa paixão pela essa modalidade faz com que isso tenha um impacto muito positivo na imagem dele, na imagem da empresa que ele está representando. E depois, se um dia ele não tiver mais naquela empresa, tiver na empresa, tá na empresa A hoje, se ele estiver na empresa B amanhã, ele vai levar toda essa bagagem, toda essa construção da imagem. Eu vejo muito isso. As pessoas não percebem muito. Mas se você abrir LinkedIn, você vai ver como mudou a característica do profissional de performance no mundo corporativo. É totalmente diferente. E o esporte traz esse florescer desse profissional. Acho muito tomara bacana. que isso continue. Sim. Que as pessoas carreguem esse exemplo cada vez mais. O que a gente puder aqui na Saúde do Futuro, né? Com certeza. Próximos temas virão. Para ajudar as pessoas a se inspirarem. Sim. Acho que esse é o grande objetivo, né? Com certeza, Dani. Muito bacana. Queria te agradecer muito, muito, muito por ter aceito o convite para entrar nesse desafio, Obrigada, né? Mais Dani, esse desafio. Eu que agradeço. Eu nos finalmente aqui falei, não, a gente vai gravar esse videocast antes da Vita nascer, porque a gente tem que lançar logo esse primeiro e logo mais a gente já vai pensar no próximo tema, fazendo sempre essa conexão, né, Dani? Do estilo de vida. Eu acho que o estilo de vida é uma coisinha, a pauta principal, talvez, do estilo de vida frente a tantos outros temas do nosso cotidiano. Com certeza. E você tem uma bagagem incrível, é um orgulho estar aqui com você. Obrigada mesmo, é uma honra. E vamos continuar nessa série Saúde do Futuro. Isso aí, a recíproca é verdadeira. Obrigada. Obrigada. E obrigada a todos aí que nos escutaram por tanto tempo. Sim. E a gente espera que isso tenha solucionado algum problema pessoal ou profissional, né, Dani? Essa era a ideia. Obrigada. Obrigada.